Beijos. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. De antemão, já agradeço pela presença, pedindo desculpas também nesse início, pelo fato da gente não ter conseguido fazer o nosso encontro no mês de maio, né? A gente ficou o mês passado inteiro sem nenhum encontro, nenhum bate-papo nosso aqui. De certa forma, foi porque eu mesmo estava enrolado aqui com alguns compromissos e ainda estou. E também porque no mês de maio teve alguns feriados enforcados, né, que comprometeram os finais de semana, ou festas, Dia das Mães, Corpus Christi e tal. Então, a gente acabou ficando um pouco limitado de finais de semana no mês de maio. E aí, bom, mas a gente retoma agora, pelo menos, para a gente não ficar tanto tempo sem se ver. Nesse encontro de hoje, a gente, até em termos dos textos separados para essa nossa conversa, foi um conjunto de textos mais curto, né, em comparação com outros que a gente já enfrentou. Foi uma leitura mais rápida. Aqui nesse canal que a gente usa para espalhar os textos, né, lá do WordPress, ele, pelo menos para mim, ele aparece um resumo do tempo de leitura estimado dos textos. Esse talvez tenha sido um dos menores. E ele diz ali que o tempo de leitura total seria uns 10 minutos. É uma boa medida, pelo menos para mim, aqui, para saber qual é o tamanho dessa encrenca que a gente se meteu. E a gente vai ter 3 textos para lidar. Um, na verdade, é uma pequena frase, ou metade de uma frase. Opa, tem mais alguém entrando aqui. Metade de uma frase, e depois um texto mais extenso, e um outro, um pedacinho de 2 filósofos contemporâneos, pensando ou dando um viés, um caminho, uma dica para a gente repensar o texto bíblico. E aí, Cris, tudo bem? Bom dia. Bom dia, gente. Bem-vinda. Bom, o texto bíblico que a gente vai encarar é um texto que vocês já conhecem de longa data. Ele faz parte lá da carta de Paulo aos Romanos, e é uma expressão muito simples, né? Pelo menos na forma que eu apresentei para vocês, que eu separei lá para vocês, de uma das possíveis traduções desse texto, a gente encontra a seguinte ideia: e não vos conformeis com este século. Existem outras formas de traduzir essa expressão a partir lá do texto grego, as versões mais antigas conhecidas. Não dá nem para a gente falar as versões originais do texto, porque as versões originais mesmo ninguém nunca viu, mas as versões mais antigas conhecidas. A gente poderia traduzir como: e não vos conformeis com esse mundo. E outra forma também que a gente encontra é: e não se conformem, não se amoldem às estruturas desse mundo. São umas 3 possibilidades de tradução que a gente encontra nas Bíblias em português espalhadas por aí. E de maneira intencional, eu separei essa: não vos conformeis com esse século, que é uma possível tradução, tá? Do termo aion, né? Que é o termo grego lá para essa expressão século, tem a ver com o mundo, estruturas do mundo, né? É um termo que acaba podendo ser traduzido de diversas formas. Bom, a carta de Paulo aos Romanos, assim como todas as cartas de Paulo, demandam da gente muita atenção e, de certa forma, uma ajuda para a gente lidar com esse material que é muito extenso no conjunto dos textos bíblicos, né? Se a gente olha ali, principalmente o Segundo Testamento ou o Novo Testamento, a gente vê que uma boa parte dos livros que estão presentes ali é desse material que a gente chama de material paulino, né? São obras que ou são de Paulo, ou pelo menos se remetem a Paulo como sendo ele o autor. E são obras que
de alguma maneira, são polêmicas, são doutrinárias, são sistematizadas em termos do que se apresenta e, de alguma forma, causam um certo espanto do leitor contemporâneo. O leitor contemporâneo, de vez em quando, se assusta com o que está proposto, pelo menos ali no texto de Paulo, e se ele assume aquilo como regra, talvez a gente tivesse umas dificuldades de adaptação desse conteúdo ao nosso tempo. Por exemplo, é um dos casos mais marcantes, uma posição, e eu vou colocar entre aspas, paulina, né? Entre aspas, porque existe muita discussão acerca da autoria desses textos, sobre, por exemplo, a relação familiar e principalmente o papel das mulheres. O papel da mulher na família e o papel da mulher na igreja, por exemplo. Então, são textos que causam um certo descompasso com o nosso tempo e tentativas de resolver essas incompatibilidades, considerando, né, o tempo do texto, o contexto cultural daquela época e tal, são formas de amenizar esse problema. O que a gente não pode se perder é fazer um certo anacronismo, né? Pegar o que está ali, completamente descompassado do tempo, do contexto do texto, e imaginar que aquilo é uma espécie de regra permanente que vai ser duradoura, independente da situação do leitor, né? Os textos de Paulo, eles nos colocam diante do desafio da leitura, em primeiro lugar. A gente tem que se colocar de uma forma especial como leitor diante do material paulino. Quem é o leitor? O leitor também é um autor do texto. O leitor, ele dá um sentido para o texto. Ele cria um sentido para o texto. E muitas vezes não vai ser o sentido previsto pelo autor original, aquele que portou a caneta e escreveu aquele conjunto de frases. É uma imaturidade nossa pensarmos que o leitor não faz parte da criação de sentido do texto, né? Que existe um sentido primeiro que precisa ser resgatado, e esse é o único sentido do texto. Isso é uma ingenuidade da nossa parte. A gente não pode ler nenhum texto dessa maneira, né? Buscar um sentido primeiro, buscar um sentido original, é interessante, é bonito, faz parte da pesquisa, de um esforço intelectual em lidar com textos, mas a gente tem que ter consciência de que isso é apenas um dos sentidos possíveis para aquele texto. O texto, uma vez colocado no mundo, colocado no mercado, é um texto do mundo. E a criação de sentido para ele vai ser algo permanente enquanto aquele texto durar, enquanto aquele texto for conhecido. Então, um texto lançado no mundo é um texto que está diante de riscos muito grandes com relação ao seu sentido, né? Ele vai estar sempre sendo ameaçado no bom sentido quanto à criação de novos sentidos, né? E a gente lidando com material religioso, vamos chamar assim, textos religiosos, a gente fica numa certa ingenuidade pensando que o texto ele está preso no passado aos seus sentidos originais e que são para a gente desconhecidos, porque a gente nunca vai ter uma chance de ter um bate-papo com o autor, e que ele não vai poder ser relido, ressignificado, né? Há um tempo atrás, um líder de uma determinada comunidade religiosa de São Paulo ficou na boca do povo por dizer que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso causou espécie de muitos outros líderes dessas comunidades religiosas e tal, ao ponto de sugerirem que ele fosse expulso de uma certa agremiação lá. E, na verdade, o que ele falou foi óbvio, né? Quem
resistiu a essa frase dele é porque talvez não tenha percebido ainda o jogo que é ler um texto. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu tinha uma dificuldade muito grande nessa questão de interpretar textos. Eu ficava indignado com aquilo, porque eu ia sempre mal nas provas, e eu ficava, gente, mas eu li esse texto e entendi outra coisa, eu li esse texto, não é possível. Como é que eu podia adivinhar que esse era o significado que eles estavam me cobrando? Isso quando eu estava na escola, eu tinha meus 10, 12 anos. E aí, agora, mais tardiamente, tendo contato com outros professores e tal, eu tive a grata satisfação de perceber que esse cenário mudou, que, na verdade, os trabalhos de leitura e interpretação de texto seguem um outro viés mais adequado, que é justamente de estimular a criação de sentidos a partir do texto. Que um texto ele é polissêmico por definição. Diga aí, Samir, o que você já se sentiu provocado a contribuir? Não, até desculpa te interromper, já. Não, fala aí, É cara. mais de. Que, né, é sempre bom a gente falar sobre como a gente aborda, né, o texto bíblico e qual é a diferença, né? A gente está dando um texto de 2.000 anos atrás, que a gente não foi feito para a gente, né, embora a gente assuma isso como doutrina, mas não foi, né? Foi feito para aquelas primeiras pessoas que estavam lendo, ainda mais as cartas de Paulo, que foram as cartas brasileiras foram escritas para pessoas específicas, que eram cartas. Mas eu gosto nesse processo de abordar, né, o texto de interpretação. Eu vi uma vez uns vídeos, né, de um cara que ele fala que a gente está sempre negociando com o texto. E eu acho isso é muito verdadeiro, assim, porque todo o nosso processo de doutrina, de interpretação, a gente está sempre considerando que algumas partes do texto são mais importantes do que as outras, né? E justamente porque a gente está pegando justamente nos textos bíblicos, né? Essa quantidade de escrituras, né? Esses textos que são muito plurais, são muito diferentes entre si, a gente vai ter sempre essa negociação, a gente vai estar sempre colocando, né, interagindo com o texto, né? Por mais que a gente admita isso ou não, a gente está sempre nesse processo, sempre esteve no passado, e a gente está para ver até Paulo fazendo isso, quando ele vai lá e fala assim, olha, gente, esse texto aqui que é sobre como os bois estão sendo levados de um lado para o outro, não é sobre bois, é sobre vocês. Então ele está negociando com o texto também, né? E a história do cristianismo é sempre desse processo, né? E isso não necessariamente vai ser bom ou ruim, aí vai depender do nosso julgamento de valor, mas é sempre importante ter em mente nesse processo, né? O quanto a gente está engajado nessa interação com o texto. Não, e é isso mesmo, Samir. Obrigado aí pelo seu laço nesse assunto. Essa palavra que ele usou é muito bacana, uma negociação, né? E cada tempo, cada demanda, cada história, cada vida, cada realidade existencial vai colocar diante de nós, vamos dizer assim, valores de negociação relevantes para o nosso tempo, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso para não se deixar levar por esse mito do sentido original, né, como sendo o único sentido possível de um determinado texto, né? E, bom, a gente acabou fazendo essa longa introdução sobre como lidar com o texto, mas a gente tem esse pequeno fragmento lá do texto de Romanos. E não vos conformeis com esse século, pelo menos essa a, a, a estrutura, né, a tradução que eu separei aqui para ser a base da nossa conversa de hoje. Então, o texto lá da carta de Paulo aos Romanos se dirige a uma igreja localizada, uma comunidade cristã localizada em Roma, capital do Império Romano, e sendo uma comunidade com tanta centralidade no cenário daquele tempo, acabava tendo um conjunto de temas importantes para aquela localidade, ou para aquele grupo. Se a gente folheia as páginas
essa carta, né, a carta de Paulo aos Romanos, que é uma das cartas grandes, vamos chamar assim, em comparação com outras, a gente vê que Paulo tem um certo esforço de organizar de maneira sistemática algumas ideias, principalmente doutrinárias, né? Parece que ele quer deixar um recado muito claro para algumas confusões que estavam havendo naquele grupo, naquela comunidade, sobre o sentido um tanto quanto técnico ou o sentido mais profundo de alguns vocabulários, algumas ideias do ambiente religioso daquele tempo. E um dos temas, por exemplo, é a questão do que torna um homem justo, né? O que traz ao homem a possibilidade dele se salvar, em contraste com a tradição judaica, por exemplo, que também é muito rica de significação de textos. Então, pensando numa história judaica, né, lá do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, a gente vê sempre um esforço de salvação ligado a práticas de obediência à lei. E na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo vai dar outros caminhos dessa salvação, como, por exemplo, olha, não é por aí, não é obediência à lei. Se existe essa salvação, ela se dá por uma espécie de gratuidade de Deus, e essa transformação causada no homem vai provocar uma série de efeitos de mudança e que vão tornar clara que essa salvação aconteceu. Talvez a gente nem esteja preocupado com esse assunto, salvação, não salvação, coisas desse tempo, desse tipo. Talvez essa não seja a nossa questão. Mas, de certa forma, Paulo ele pega toda uma estrutura de sentido do Primeiro Testamento e dá a ela uma nova significação, um novo sentido, uma nova contextualização diante do evento Jesus Cristo e como que ele acaba fazendo com que esses sentidos mais originais sejam restabelecidos, vamos dizer assim. E aí, num dado momento, ele, num capítulo que nas nossas Bíblias costuma ter um título maior, assim, falando sobre a vida cristã, o que seria essa vida cristã? O texto que envolve esse que foi separado para a gente diz o seguinte: irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês. Não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele e o que é perfeito. É disso que Paulo está falando lá na carta dele aos Romanos. Ele está dizendo, olha, o que antes era essa prática de sacrifício que nos limpava, nos purificava dos pecados e era uma forma de garantir uma espécie de salvação, agora não é mais esse o jogo. Ao ver de Paulo, se há um sacrifício necessário a ser feito, é uma espécie de sacrifício de si mesmo, não mais de um outro, mas algum esforço pessoal, individual, que o coloca nessa posição de sacrifício. E, a partir disso, há um processo de transformação da mente, que traz uma certa luz à mente, de distinguir o que é a tal da vontade de Deus. No meio dessa conversa, no meio dessa estrutura, Paulo vai dizer, olha, não se conformem com esse tempo, não se conformem com esse século, não se conformem com esse mundo. Nesse contexto, esse texto tem um significado. Não se adequem, não se amoldem, não se conformem com o que a gente está vendo por aí. Por exemplo, as pessoas trocando a salvação pelo sacrifício de animais, por práticas expiatórias, coisas desse tipo. O que se exige de nós nesse tempo é outra coisa. É uma transformação
do mais profundo do nosso ser, algo que ele talvez chame assim de mente. Não são essas práticas externas, esses exercícios visíveis que vão causar uma transformação necessária, mas algo interno, algo interior, algo que demanda nossa reflexão, nossa interpretação de si mesmo e tudo mais, né? Então, é preciso que, para viver esse cristianismo de uma forma mais potente, é preciso que haja uma transformação do lado de dentro. Portanto, não se conformem com aquilo que está do lado de fora, com as práticas desse tempo, com as práticas desse século, com as práticas desse mundo. E a gente, lembrando do uso desse texto, desse fragmento de texto, ao longo de uma certa educação cristã, a gente vê que o uso dessa expressão foi totalmente deslocado do seu sentido, até do sentido originário. A criação de sentido que se deu foi: se afastem de tudo aquilo que tem cara de mundo, e já coloca a conversa numa espécie de dicotomia, de juízo de valor entre o que é mundo e o que é não mundo. É preciso que haja um total descompasso daquele que é cristão com esse século, com esse mundo. É preciso ser diferente. Talvez uma das frases que eu tenha mais ouvido na minha fase infantil foi o seguinte: o crente é diferente. Mas essa diferença pode ser uma mera vocação alienígena. Que diferença seria essa que importa? Que não conformação é essa que talvez tenha sentido no nosso tempo, dando significado a esse texto? Como que nós podemos pegar esse pequeno fragmento do Paulo e criar um sentido para ele, evidentemente conveniente à nossa forma de viver, pensar e agir, que num conjunto de uma obra mais ampla faça sentido? Como o Samirzinho disse, negociar com esse texto de forma que a gente chegue numa boa negociação, que a gente consiga estabelecer aí um acordo com esse texto. Porque também seria fácil o seguinte: eu sou desse tempo, eu tenho mais que me amoldar a esse tempo, senão eu fico descompassado da realidade, e esse texto não faz o menor sentido. Mas parece que a expressão solta no ar, e é isso que fizemos, pegamos esse fragmento de texto e jogamos fora tudo que está em torno dele. Parece que esse fragmento de texto nos sugere algo de útil para a gente pensar. Parece que isso pode ser assumido como um imperativo rico de sentido, e que nessa riqueza de significado vai ter uma força permanente. Ele é rico de sentido, ou seja, eu não atribuo a ele um sentido único, mas que na forma como ele se dá, articulando as palavras que estão aí, ele parece ser uma inspiração permanente. Cabe a nós dar um sentido razoável para ele, como se ele fosse um imperativo poético. As palavras estão lá, cabe ao leitor lhe dar sentido, né? Algo que era muito comum na tradição judaica. Você tinha o texto sagrado e uma miríade de comentários articulando múltiplas interpretações do texto. Qual é a melhor interpretação? A que for mais conveniente ao leitor. Simples assim. Algo que, para a comunidade religiosa, principalmente cristã do tempo de hoje, causaria um horror, né? Qual é o sentido melhor de um texto? Que for mais conveniente para você. Né? A gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com esse papo de doutrina, de imposição de uma interpretação, né? Então, na verdade, a brincadeira aqui é criar uma interpretação. Pensando nesse texto, usando ele pelo menos como uma provocação, uma forma de trabalho para nosso bate-papo aqui hoje,
A palavra que talvez seja uma chave para a gente seguir na nossa conversa é a palavra contemporâneo. Contemporâneo. Nós somos contemporâneos, nós vivemos no mesmo tempo. A gente também pode dizer que a gente vive na contemporaneidade, essa época da história que é a época que vivemos, né? A gente vive no tempo que a gente vive. Isso é um tanto ser contemporâneo. E o texto bíblico estaria dizendo, olha, vocês não deveriam se amoldar a essa contemporaneidade. Deve haver um certo descompasso entre a vida que vocês vivem e a contemporaneidade. Bom, aí a gente ficaria num problema danado que seguir o texto bíblico seria ser como um alienígena. Diante dessa proposta, dois autores, em especial um deles, nos ajuda a escrever um sentido para ser contemporâneo e que nos coloca em acordo com o texto bíblico. O que o pensador contemporâneo George Agamben propõe é que a gente, em sendo contemporâneo, de alguma forma se descompasse com a contemporaneidade. Tanto é que a pergunta de abertura dele, nessa conferência que foi traduzida nesse texto, começa com uma pergunta: de quem e do que somos contemporâneos? E, antes de tudo, o que significa ser contemporâneo? Se essa é a questão, a gente precisa definir essa noção. O que é ser contemporâneo? É simplesmente ser lançado no fluxo do tempo e fazer parte da história, deixando de ser levado por ela? Ou isso nos coloca diante de uma possibilidade outra, que é de agir na história do nosso tempo? Bom, se ser contemporâneo não é ser levado pela história como um fluxo natural, como um barquinho de papel no leito de um rio, mas agir na história contemporânea, é preciso, logo de partida, que haja uma distinção entre a contemporaneidade e aquele que se roga contemporâneo. Porque se é tudo igual, não haveria possibilidade de intervenção. É preciso que haja uma diferença para que haja intervenção. É preciso que, naquele que se roga contemporâneo, ele tenha nas mãos algo de diferente que o torne capaz de agir no seu tempo, de transformar sua realidade. Né? Porque se ele não porta nada nas mãos, exceto aquilo que o tempo dele lhe dá, ele não vai ser capaz de agir de maneira alguma. Ele vai simplesmente ser levado pelo fluxo do tempo. Então, o que é isso que talvez nós possamos portar, ou pelo menos nos colocar diante do mundo, nos colocar diante da contemporaneidade para, em sendo contemporâneos, agirmos transformadoramente na contemporaneidade? Partindo dessa intuição, o nosso autor ele lembra de uma provocação que o Nietzsche faz num texto muito antigo, onde ele traz um significado para contemporâneo. Ele vai dizer o seguinte, o Nietzsche, que é retomado no nosso texto: o contemporâneo é o intempestivo. Aí a gente começa a ficar em apuros nesse jogo de palavras. O contemporâneo é o intempestivo.
Bom, isso é uma proposta, né? Uma proposta de leitura que o Nietzsche faz e esse texto retoma de alguma maneira. Tem um livro, né, do Nietzsche, 1874, chamado Considerações Intempestivas. É uma obra curta no conjunto das obras dele e que justamente o Nietzsche, na sua racionalidade crítica, ele quer, de alguma maneira, colocar o tempo dele em xeque. Ele começa a analisar a sua contemporaneidade e vê umas certas doenças dessa contemporaneidade. Ele fala, bom, olha só, se eu vou, como um ser humano autêntico, agente no mundo, ter uma relevância existencial nessa realidade, eu não posso simplesmente me deixar ser levado pelo tempo, porque é nisso aqui que vai dar. Eu preciso ser contemporâneo, sendo intempestivo. Esse jogo de palavras é muito típico do Nietzsche. Ele sempre vai provocar o seu leitor com esse tipo de aforisma, com esse tipo de ideia, com esses chavões que vão alimentar toda a reflexão que ele vai fazer nas suas obras. Então, a ideia justamente é como é que a gente vai pensar, seguindo esse caminho, de ser contemporâneo, sendo intempestivo. Essa é a proposta que a gente tem como ponto de partida dessa reflexão que o Agamben constrói. Ora, o que o Nietzsche está dizendo, e que, de alguma maneira, o Agamben retoma, é que é preciso que haja um certo descasamento entre o contemporâneo, a pessoa contemporânea e o seu tempo. Por que essa conversa pode soar, pode ser relevante para o nosso tempo? Quando a gente fala de contemporâneo, uma igreja contemporânea, um culto contemporâneo, uma comunidade contemporânea, a gente vê nessa expressão um certo viés de interpretação. O contemporâneo é o moderninho. O contemporâneo é aquilo um tanto quanto futurista. O contemporâneo é aquilo da moda. O contemporâneo é o tecnológico. Mas será que é isso? Será que essas são manifestações adequadas dessa contemporaneidade, segundo a interpretação ou a provocação que o Nietzsche nos sugere? E, naturalmente, né, provocação essa alimentada na nossa conversa aqui pelo texto bíblico lá de cima. Será que quando a gente fala, não, nossa igreja é uma igreja contemporânea, nós fazemos um culto contemporâneo, então é só ter essa cara de moderninho que resolve o problema? Ou isso é uma superficialidade ingênua do uso do termo e que talvez seja incapaz de promover uma mudança ou pelo menos uma ação relevante no mundo, porque é só uma forma de se deixar levar pelo fluxo do tempo? Como diz o nosso texto aqui, pertence verdadeiramente ao seu tempo, ou seja, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com esse, nem está adequado às suas pretensões e é, de alguma forma, inatual. Inatual. Ou seja, ser contemporâneo, segundo esse viés, nos coloca num certo distanciamento com relação ao nosso tempo. Ser contemporâneo por esse caminho, ou de alguma forma não nos amoldarmos a este século, sendo contemporâneos, é assumir uma postura crítica com relação ao presente, que exige que a gente tome uma certa distância até para análise, e não simplesmente deixar ser levado. É, como no texto se diz,
uma relação específica com esse tempo. Ser contemporâneo demanda tomar uma distância. É preciso uma desvinculação com esse próprio tempo. Talvez seja preciso buscar outra coisa nesse tempo, para que com ele a gente se articule, a gente dialogue, a gente seja capaz de construir alguma coisa. Né? Se a gente pensa, por exemplo, num campo aberto, um terreno, né? Vamos pensar a galera aqui que gosta de construir casas, não sei se tem algum de vocês com essa ideia, esses desejos loucos, fazer obras, construir casas, coisas desse tipo. Você compra um terreno vazio, você tem que organizar aquele terreno, você precisa tornar aquele terreno plano, acertar ele, tirar o entulho, tirar o mato e tudo mais, e vai precisar começar a trazer coisas de fora para aquele terreno. Vamos pensar de maneira simples o tijolo. Cada tijolo novo que eu trago para essa casa que vai se construir nesse terreno é algo que vem de fora. É algo que está, de alguma forma, fora desse terreno, fora desse tempo, fora desse século. Mas a gente está interessado no terreno, no uso daquele terreno. Nesse sentido, a gente seria contemporâneo. A gente está interessado no nosso tempo. Mas o nosso tempo sofre de determinadas doenças por uma simples falta de capacidade de análise da nossa existência. Então, é preciso trazer algo de fora. É preciso estar, de alguma maneira, distante desse tempo para intervir nesse tempo. É disso que a gente está falando. E parece que essa reflexão do Agamben ecoa, de alguma forma, as palavras de Paulo. Tanto é que, num dado momento do texto, ele até menciona o próprio Paulo, o que é curioso, porque esse ambiente intelectual não tem lá tanto apreço pelo texto bíblico assim. Mas ele roga, faz uma menção ali específica ao Paulo nesse corpo de discussão. Bom, diante disso, então, o que vocês acham? Isso é razoável? Isso não é razoável? Que tipo de problemas isso provoca? Que reações primeiras vocês tiveram com essa provocação? Porque, né, logo de início, o texto já nos dá uma certa coice na nossa mente, porque nos desloca dentro do nosso conforto, que é viver o nosso tempo. O que vocês sentiram assim num primeiro contato com essas ideias? Mesmo aqueles que não tiveram a chance de ler, mas que estão se deparando com essas ideias aqui agora. O que vocês dizem? Já que é um bate-papo, né, e tal. Fala aí, Samir. Samir é o cara do passo à frente. Fala aí. Não, assim, é bem interessante essa questão de você pensar o que é o nosso contemporâneo, né? Em que realidade a gente está, né? Em como a gente interage essa realidade, né? Porque eu acho que principalmente a gente aqui, nós protestantes aqui no Brasil, né? Para quem é protestante, a gente tem muito essa visão, né? De que o mundo é tudo aquilo que não foi feito pela gente, né? O que não foi, sei lá, padronizado pela gente. Então, todos os aspectos que, inclusive, são cristãos de alguma forma, a gente vê como o mundo também, de alguma forma, né? Então, a gente meio que exclui toda a experiência católica, por exemplo, né? De festas populares, por exemplo, como, por exemplo, a própria, nesse momento, né? A própria festa junina, né? O quanto, por exemplo, né? Nós protestantes fomos, tipo, segregados, né, desse momento, porque era uma ideia de, não, a gente não pode fazer parte dessa festa que está fazendo idolatria e etc e tal. Então, pensar no que é essa contemporaneidade, né, se a gente vai se afastar ou não, né, e qual foi a influência que nós temos hoje, né, e qual a influência que a gente vai ter hoje em dia, né?
eu também pensei assim que para algumas pessoas assim talvez isso nem seja uma escolha, no sentido de que é, se questionar, sair se não se conformar, né, de certa forma, né, ou ser intempestivo com a contemporaneidade, né, é uma forma de sobrevivência, né, porque elas estão sendo oprimidas dentro daquilo que acontece hoje, né? Então, tipo, se eu contra, né, um tipo de cultura, né, não é simplesmente uma escolha interior, é o que define essa pessoa como existência, assim, né? E a gente está falando tanto de minorias, né, tanto de pessoas que têm algum tipo de marginalizada, né? E acredito que até de certa forma se relaciona com a experiência dos primeiros cristãos, né? Tentando ali dialogar com o que era o judaísmo e tentando dialogar com o que era a experiência, aquele ambiente helênico, né, e sendo perseguido de um lado ou de outro, dependendo do caso, né? Então eles não tinham escolha a não ser pensar em como que eles estavam se incluindo nessa contemporaneidade, né? O que eles iam manter desse processo? A gente vai manter, né, por exemplo, um sistema de escravidão? A gente vai manter um sistema de hierarquia, uma diferença cultural, ou a gente vai trabalhar para mover isso para um outro processo, né? E o quanto de liberdade a gente ganha com isso, se é que a gente está buscando liberdade, né? Então, eu acho interessante pensar nisso, assim, que não só entender que tipo de contemporaneidade a gente está vivendo, né, e está percebendo, como também se a gente consegue estabelecer isso como uma decisão ou não, né? Porque se de certa forma, né, quando a gente não trata essa contemporaneidade, né, se a gente está simplesmente reforçando aquilo que chegou a ser contemporâneo ao nosso tempo. Se a gente percebe uma realidade que, olha, isso é simplesmente o resultado daquilo que foi no passado, eu não tenho muito o que fazer com isso, né? Que força que a gente está promovendo para construir um novo momento. Não, e o Samir ele ainda destacou a ideia de não ter alternativa, né, com relação a ser intempestivo por uma questão de sobrevivência. Achei especialmente interessante essa ideia, porque o contemporâneo pode ser tão opressor que a única saída para ele seja em sendo contemporâneo, ser intempestivo. A gente não pode confundir o seguinte, que essa intempestividade não é, por exemplo, ser um saudosista. Ah, não, ó, eu estou fora do meu tempo, eu sou contemporâneo. Então, segundo a ideia do nosso texto, eu estou fora do nosso tempo, eu sou intempestivo, então eu vou ser um saudosista. Ou vou ser um futurista. Isso não é ser intempestivo, porque isso é também virar as costas para o tempo presente. Em momento algum, essa é a proposta. Não é simplesmente fugir do nosso tempo, que é o que o saudosista ou o futurista tentam fazer. Os saudosistas são os que a gente mais tem, né? No passado as coisas eram diferentes, no passado tudo era melhor, só falta o passado existir. Então não adianta nada essa postura, né? Uma postura sinceramente inútil. Pode até ser que no passado haja inspirações para que esse sujeito haja de forma intempestiva no seu tempo. Olha, existe um determinado movimento, uma doença da nossa época, uma determinada forma de vida, que no passado a gente encontra inspirações e naturalmente atualiza e naturalmente ressignifica, e que me permite viver de forma crítica o nosso tempo. Mas não simplesmente eu vou fincar os meus pés no passado, porque é lá que está a saída para a minha existência. Isso não vai provocar nada, porque fincar os pés no passado é algo impossível dentro da nossa realidade, embora muitos se esforcem nessa direção. Uma tentativa. Música
Música cristã boa era aqueles hinos velhos lá dos hinários e dos cantores e dos cancioneiros vindos dos Estados Unidos, aquilo que era música boa. Ou então, não, música cristã boa, música religiosa boa é música tecno-religiosa, né? Com show de luzes e tudo mais. Vem cá, pera lá. Não é disso que estamos falando. Não é disso que se trata quando falamos em contemporaneidade. Pelo menos nesse caminho que a gente está seguindo aqui, né? É assumir uma postura crítica com relação ao nosso tempo. Em toda essa postura crítica haverá sentido, haverá significado, haverá reflexão, haverá fundamento, mas uma percepção de que algo do nosso tempo está fora de ordem e é preciso ou é possível intervir nessa história, como um cara de fora, como um tijolinho que vai adentrar naquele terreno para ajudar na construção da casa. Alguém mais, nesse ponto, quer fazer algum comentário, alguma percepção? Não sei se a Cris está na área, quer fazer alguma intervenção, já meio que chamando ela. Tô na área, tô na área. Não, eu estava aqui pensando, é porque eu estou ajeitando aqui umas coisas na cozinha. Eu estava aqui pensando nessa coisa da gente é, ser contemporâneo, da gente atualizar as coisas, né? Quando você falou do Kivitz, que deu um rolo danado, né? Naquela época, que eu achei fantástico, que eu falei, é isso mesmo, né? A gente tem que é, buscar essas coisas, né? Repensar tudo isso. E deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu não sei falar direito assim, não. Aí, eu fiquei pensando muito nessa coisa, assim, você conversou com o Paulo, né? E também tem muitas questões em relação a isso, né? Do pessoal ficar dizendo que Paulo é machista, né? E aí eu lembro nessas coisas que eu particularmente tenho visto muito em relação ao feminismo, né? Como é que a gente atualiza tudo isso, como é que a gente pensa a relação das mulheres hoje, como é que a gente ainda oprime essas mulheres, e com respaldo de Paulo, o que é um equívoco, né? Eu acho que quem não lê, quem não contextualiza, quem não para pensar nessas coisas, vai sim colocar Paulo num lugar que né, é equivocado e tal. Então, eu estava pensando nisso, nessas coisas que têm me afetado muito e que eu acho que a gente precisa ter essa contextualização. Eu acho que isso é importantíssimo, né, para a gente entender o que é que se fala quando a gente está pensando nas mulheres nas igrejas, quando a gente está pensando no papel da mulher na sociedade, quando a gente e parece assim, às vezes eu sinto que o povo religioso, né, o povo tradicional, ele tem muita dificuldade de fazer junções assim, de se abrir para isso, né, não vamos questionar, né, o feminismo é uma coisa assim que as pessoas execram, como você é cristã e feminista, né? Então eu fiquei pensando nessas coisas assim, eu nem ia falar porque está tão embolado na minha cabeça, mas era isso, por aí que eu queria ir. Não, mas é isso, a gente está pensando junto, a gente também está atribuindo um significado para esse texto, né? É mais um texto que a gente está lendo, tentando desenvolver um sentido para ele. Obrigado aí até por ter te chamado de forma atrapalhada aqui. Mas é isso, a continuação do texto, ele roga uma poesia que vai tratar do seguinte, olha o que diz lá nessa poesia. Meu século, minha fera. Né? Então já tem uma disputa ali entre os dois de espaço. Ele considera o século dele uma fera. Quem poderá olhar-te dentro dos olhos e soldar com o seu sangue as vértebras de 2 séculos? Ou de 2 tempos, né? O próprio texto nos ajuda, nos guia, ou propõe, pelo menos, uma interpretação para esse texto, dizendo que não seria apenas algo ligado ao tempo histórico do autor, a transição do século XIX para o XX, né? Soldar as vértebras de 2 séculos, essa transição, como se fosse uma espécie de o poeta ser aquele que permite uma continuidade desses 2 cenários, mas como se fosse um outro tipo de solda, aquele que vai, de alguma forma, conciliar
ou estruturar ou reorganizar as fraturas do nosso tempo. As fraturas do nosso tempo. E que tempos são esses? Tempos que abrangem a nossa individualidade, o tempo individual e o tempo coletivo. Duas realidades que fazem parte dessa contemporaneidade. Essa talvez seja a aventura de viver de maneira criativa, né? Uma vida criativa. Perceber o nosso tempo, olhar dentro dos seus olhos e, de maneira inventiva, provocadora, relevante, consertar coisas que identificamos como quebradas. Ele até usa essa ideia de soldar com o seu sangue as vértebras desses séculos, desses tempos. Soldar com sangue, uma imagem um tanto quanto terrível, mas a gente pode pensar num processo de cura, curar essas fraturas, ajudar na amenização dessas dores. Mas é só olhando de fora, criticamente, o nosso tempo, ou seja, estando fora, sendo intempestivo, que é possível perceber, olhar nos olhos do nosso tempo para agir dessa determinada maneira. Por isso que o poeta, mas no sentido até mais amplo, né? A poesia, a ver com o termo grego poiesis, tem toda uma força de criação, né? O poeta não é só aquele camarada que faz versinhos, né? Mas o sujeito que nos estimula uma forma de criação que talvez comece com as letras, mas que nos coloca diante de uma vida criativa ou criadora no mundo. Precisa olhar de maneira fixa e profunda o seu tempo. E é justamente essa a segunda definição que ele coloca para contemporaneidade / intempestividade. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, mas para perceber nele não as luzes, mas o escuro. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para perceber nele não as luzes, mas o escuro. Ou, continuando, todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Essa obscuridade, essa escuridão, não tem a ver com pessimismo. Não se trata de um olhar maldizente com relação ao nosso tempo. Se trata de ver aquilo que não é óbvio, que é o que está profundo, olhar aquilo que não é evidente, olhar aquilo que está por trás das luzes do nosso tempo. A gente, com muita facilidade, olha as luzes do nosso tempo. Basta olhar para fora da sua janela, talvez você tenha uma janela aí à sua volta, e você vai ver que existe uma realidade que é iluminada à nossa volta. Você vai ver casas, você vai ver prédios, vai ver parques, pode ver o Maracanã, pode ver um monte de coisa, a rua, os carros passando e tal. Essa é a realidade iluminada. Mas existe uma realidade escura por trás disso. O que está por trás disso tudo que você vê e o que está dentro disso tudo que você vê. Por exemplo, eu estou aqui, na minha frente tem uma janela, de frente para essa janela tem um prédio, e eu olho aqui a cor do prédio, as janelas, a cortina que cada vizinho tem e tal, mas essas janelas mostram para mim uma cena escura, que é o que se passa dentro da casa. Eu não consigo ver, por mais que eu me esforce, o que está acontecendo dentro de cada realidade. Porque em relação ao externo, lá dentro está muito escuro. E o contemporâneo, por essa proposta, é fixar os olhos buscando isso que está escuro. Lógico que eu não vou ficar tomando conta aqui da casa do vizinho como um fofoqueiro, mas com relação ao nosso tempo, com relação à realidade, buscar o que está por detrás das luzes. Porque talvez o que esteja por detrás das luzes seja aquilo que revela
as doenças, os problemas, as incapacidades do nosso tempo. Como se, como o próprio texto propõe, nós fôssemos capazes de neutralizar as trevas, neutralizar as luzes do nosso tempo para descobrir as suas trevas, que não necessariamente são negativas. Não precisa haver, pelo menos nesse ponto, um juízo de valor. É uma percepção sobre a realidade que nos coloca em descompasso com o óbvio, com o que está evidente para a gente. Isso é, segundo essa segunda maneira de definir, ser contemporâneo ou ser intempestivo. Diga, André. Oi, bom dia Tudo bom? para Beleza? todos. Eu estou aqui ouvindo o seu discurso. Isso tem muito a ver com o que eu estudo atualmente, que é a análise do discurso, tradição francesa, falando da obviedade. E Peixet fala o seguinte, que, na verdade, o óbvio não existe, porque sempre há alguma coisa no entremeio aí, né? Essa percepção de que, isso é. Não, não é. Alguma coisa há por trás, alguma coisa há. Então, como você fala, isso me remete direto a Peixet. Perfeito, André. Imagina, né? Você como alguém que trabalha com a questão do texto. Para quem não sabe, ele é o nosso professor de português, de literatura. Quem tiver com dúvidas é só falar com ele que ele resolve tudo. Ele talvez tenha sido um dos meus algozes na infância, mas não, ele é um cara bacana que entende perfeitamente isso. O texto, que talvez seja esse elemento mais óbvio de leitura, já tem suas nuances por trás. Para eu me achegar a um texto, eu preciso estar fora do texto. Ou para eu buscar o que está no texto, eu preciso buscar o que está por trás do texto, o que está fora dele, o seu contexto, os seus múltiplos sentidos. Não há o óbvio, ou pelo menos o óbvio não nos interessa. Ser intempestivo não nos amoldar ao século, às estruturas do mundo, a essa realidade evidente. Talvez no exercício da literatura, da interpretação do texto, nós podemos ser colocados diante de um próprio exercício existencial. O que nós fazemos com o texto, nós podemos fazer com a vida. Nós somos convocados pelas notícias, pelas conversas, pelas fofocas do dia a dia, pelo que se coloca diante de nós de maneira mais direta, a lidar apenas com o óbvio. Nós julgamos nossa realidade muitas vezes apenas com o óbvio. Porém, a gente precisa dar um passo além disso. A gente precisa ir para as entrelinhas, a gente precisa ir para trás das palavras, para o entorno das palavras, o que está completamente fora das palavras. A gente precisa dar um sentido para isso tudo, que vão ser elementos externos a essa realidade. O Samir quer comentar e, na sequência, a Cíntia. Fala, Samir. Não, é só nesse sentido dessa provocação de não perceber só as luzes, né? Perceber a escuridão, no sentido da escuridão como ausência, né? Como falta, né? Perceber o que falta, né? Nessa contemporaneidade. Acho que até melhor se inquietar com o que falta, né? Porque assim, é fácil a gente perceber, né? A nossa contemporaneidade, especialmente nas revoluções tecnológicas que chegaram, né? Imagino que deve ter sido um sentimento parecido, né? No momento do renascentismo, nos momentos do iluminismo, nessa ideia de uma época bela, né? De uma grande satisfação da sociedade, mas de uma falta também de percepção daquilo que faltou, assim, né? De quem ainda não chegou, né, junto com a gente nesse processo, de quem ainda está nessa margem, né, nessa evolução, né? Então, perceber isso, né, coloca a gente como agente dessa contemporaneidade, porque a gente está para além, né, para onde essa contemporaneidade está
nos jogando, né? Essa corrente está nos jogando, a gente está percebendo para onde a gente poderia chegar, né? Sempre nesse potencial, né? E óbvio que nem sempre percebendo, né, esse fervor de utopia, né, de uma sociedade, de um ambiente perfeito, né, mas de perceber aquilo que realmente falta, né, perceber os desafios que tem, né, no nosso cotidiano. A gente sempre vai ter novos desafios, né, que não tem nada que está necessariamente completamente pacificado, né, que as luzes, né, elas vão gerar, de certa forma, cada nova luz, né, vai gerar, de certa forma, uma sombra em algum lugar, né, para a gente poder perceber. Então, a gente está falando de todas as questões, né, que a igreja se coloca, a igreja, a religião, e nós como pessoas, né, e que perguntas, né, que questionamentos a gente vai assumir nesse processo. A gente só vai ficar realmente num processo de repetir a tradição, se a gente só vai ficar deslumbrado com o que a gente pode fazer agora, ou se a gente vai realmente levar essa inquietação adiante. O Samir, ele associou no início, quando ele estava construindo ali a reflexão dele, a tendência que a gente tem de associar ao escuro a noção de falta, né? E a gente até no ambiente religioso, a gente sempre atribui também a noção, a ideia de escuro, de obscuridade, a noção de maldade. Mas quem disse que aquilo que está iluminado também não é carente, também não possui suas fontes de maldade? O que é escuro é simplesmente contrário ao que está claro. O escuro é o não claro, mas não quer dizer que o claro seja carente, ou seja pleno, e o escuro seja carente. Não, cada qual vai ter sua característica. A gente está pensando na nossa percepção com relação à realidade. E a gente está justamente buscando aquilo que está por detrás do óbvio, aquilo que é contrário ao que está evidente. É exatamente essa ideia. Diga aí, Cíntia. Então, quando o André falou da escola francesa, da análise de discurso, me lembrou, não sei se foi Peixe, que aí eu já não tenho tanta, tanta profundidade quanto ele no tema, mas que na análise de discurso a gente analisa os ditos e os não ditos. O que eu escolho dizer é objeto da análise de discurso, mas o que eu escolho não dizer, eu também tenho que analisar. Então, no discurso contemporâneo da igreja, o que a igreja tem escolhido não dizer? O que ela tem escolhido deixar nesse escuro, e aí nesse escuro eu estou usando o escuro como o não dito, isso também é algo que a gente tem que analisar, porque isso já fala sobre o discurso contemporâneo na igreja. O que ela não diz também é algo do discurso. Era só isso que eu queria dizer. Olha, não é porque é minha mulher, não, hein, mas. Olha, na boa, gente, eu fico assim, espero, na boa, ter um dia tempo, né, de recolher as nossas conversas aqui e transcrever de alguma maneira, porque as contribuições de vocês são tão legais, enriquecem, dão sentidos tão bacanas. Para isso que eu acabo organizando, tenho uma intenção, mas vocês, com outros insights, com outras perspectivas, com outras visões de mundo e tal, enriquecem tanto isso que é tão bacana, que pô, o restante do planeta, né, precisa conhecer isso que a gente está pensando aqui, porque é muito rico e a gente não vê, né, de maneira tranquila, sem aquele tecniquez bobo, muitas vezes, né, conversas legais como essa que a gente está tendo aqui. Então, quem dera um dia ter a chance de transcrever de alguma forma essas conversas aqui para ser um registro, né, desse nosso esforço mensal e tudo mais. E essa ideia do não escrito, né, que a Cíntia trouxe. Perfeito, né? O que não está escrito? O que se quer dizer ao não dizer? O que está para além da obviedade do nosso tempo, mas que tem uma força atuadora na realidade
e que não é óbvio. Só o intempestivo, só esse que tem a mente treinada para a intempestividade da contemporaneidade, será aquele capaz de perceber esses imperativos não escritos, que estão aí o tempo todo, como regras implícitas de convivência, como uma espécie de história social não documentada, hábitos, doutrinas estranhas que a gente acaba assumindo sem perceber. Isso tudo faz parte da nossa realidade, só que às vezes a gente não é nem capaz de ver, porque a gente não considera a existência dessas coisas. Só que a gente precisa estar, de alguma maneira, treinado, com os olhos treinados a ver o que não é óbvio, o que não está iluminado no nosso tempo. A cena que ele coloca é o do céu estrelado. As estrelas a gente vê de imediato. Mas aí o que tem por fora daquelas estrelas? Se a gente, no nosso olhar, nesse nosso instrumento visual que é o olho, a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas ali e vê grandes espaços vazios e escuros. Aí foi preciso haver esses desenvolvimentos tecnológicos fabulosos, como esse telescópio novo aí, o James Webb, para mostrar que naquele vazio da escuridão do espaço, na verdade, não tem vazio nenhum. Aquilo é uma plenitude de iluminação, só que está lá escuro para a gente. Aquilo mostra nossa história, história no caso do universo, uma beleza complexa que há por detrás dessa escuridão do céu. Está tudo no escuro. Nossos olhos naturais não são capazes de ver. Agir para o céu usando um telescópio é ser intempestivo nessa ideia. Fala aí, Cris. Ô, Jackler, eu acho que para a gente conseguir essas coisas, eu sempre acho que isso tudo é desafio, né? E não é à toa que a gente se reúne para a gente tomar, tomar força com tudo isso, mas isso do dito, do não dito, né, nas igrejas, eu acho que tem uma coisa assim também da gente ter coragem para questionar, sabe? E eu acho que é isso que a gente se propõe a fazer aqui, né? Quando você propôs a classe, a gente questionar um pouco isso tudo que nos vem, porque, pelo menos assim, da minha realidade, eu sempre fui muito treinada para dar as respostas. Então, Jesus salva, Jesus é isso, Deus é aquilo, a igreja faz isso. A gente tinha resposta para todas as perguntas, mas a gente não foi treinado, não foi incentivado, a gente não foi estimulado para a gente fazer perguntas, né? Então, a gente vai assimilando coisas e em algum momento, que eu acho que eu também estou passando por isso agora, né? A gente para e começa a fazer perguntas, a se questionar, mas peraí, por que isso? Mas peraí, como é que era isso lá naquela época, antes de Cristo? Por que isso está aqui agora? Mas peraí, ninguém nunca me disse isso. Não, mas peraí, por que essa leitura da Bíblia? Por que isso que eu sempre aprendi dessa forma, quer dizer, eu sempre recebi, né? Então eu tinha a montagem ali das respostas, né? A gente sabe falar sobre coisas que a gente aprendeu. Aí a gente vai respondendo, né? E recebe o visitante, aí explica e fala. Cara, mas e as perguntas que são de fato valiosas, que têm a ver talvez com esses não ditos, né? O que está ali subtendido? O que a gente precisa questionar, né? O que causa desconforto? E se causa desconforto, por que causa desconforto? E eu acho que isso a gente tem que ter muita coragem para fazer. E a gente não foi ensinado ainda. Estou falando de mim, tá, gente? Estou botando a gente, mas eu estou falando de uma caminhada de 50 anos em igreja batista tradicional. Então, assim, não é pouca coisa. E eu fico vendo as marcas disso agora. Como eu tenho sido convidada a refletir sobre um monte de coisas, não só pela clínica, né? Mas pelos próprios filhos em casa, que me questionam, que têm uma outra visão, uma outra perspectiva de vida e me puxam para lugares que eu desconhecia e que são lugares lindos, doídos demais, mas são lugares lindos e que eu assim preciso ir, eu preciso agora ter coragem
para enfrentar isso, para começar a fazer as minhas perguntas. Porque as minhas perguntas, eu imagino que algumas delas ficariam sem respostas, e eu vou ter que lidar com isso. Muitas perguntas, talvez se eu fizesse ao pastor da igreja que eu fui, sou, não sei agora, né, há 50 anos, talvez ele também fique, né, mas por que está perguntando isso agora, né, e tal, enfim. É isso que eu queria falar. Não, e Cris, tem também um lance dessa nossa relação desafiadora com a contemporaneidade, que é justamente a direção contrária. Por exemplo, né, você mencionar os seus filhos trazendo desafios, novas possibilidades de ser no mundo, que são lindas e doídas muitas vezes e tal, e o contrário também, de você apresentar a eles possibilidades de ser no mundo que são lindas e doídas e que se distingue do tempo deles. O que para eles são escuros da sua existência, porque eles não conseguem ver, porque estão imersos nesse tempo dentro da sua realidade, e o que são escuros neles e que talvez alimente você numa troca. Cada qual com seus escuros, até o termo que ele usa, o facho de trevas, ao invés do facho de luzes, que cada um emana, que cada realidade emana, provocando algo diferente nas realidades, estimulando a dar um passo, mas também não é naquela de, olha, agora a gente vai mergulhar no nosso tempo, porque o nosso tempo tem as respostas e os problemas para tudo. Não, tem coisas, afinal nós fazemos parte da realidade e nós portamos uma realidade individual que provoca também no nosso tempo. Então eles, você e eles, sempre nessa contribuição mútua, cada qual com suas luzes e suas obscuridades, construindo uns aos outros. Você é o tijolinho de fora para eles e eles são um tijolinho de fora para o terreno da sua vida. Né? Sempre a gente tem um certo caráter alienígena nessa realidade construtiva, mas o tempo todo perceber que a resposta não está dada no óbvio do presente, que existe sempre algo por detrás que é capaz de ser percebido, mas é preciso, como você disse, ter a mente, os olhos, a forma de viver treinada para reagir diante desse presente. É reagir diante do presente. Talvez essa seja uma boa ideia. Né? Uma forma de reação é deixar ser levado. O presente é uma força que simplesmente nos empurra. Mas será que às vezes não é preciso lutar contra o presente? Se opor ao presente? Né? Ou se acelerar diante do presente? Né? São formas possíveis de reação. Deixa eu ver aqui, até pelo avançar do nosso tempo. Ele bota como exemplo curioso de contemporaneidade, né? Ele bota nesses termos. Um bom exemplo, quando eu estava lendo, eu jamais iria imaginar que ele ia arrogar esse exemplo como um bom exemplo da experiência do tempo que chamamos contemporaneidade. Ele coloca moda. Eu jamais iria imaginar, lendo ali o que está escrito antes, que ele ia chamar a moda de um bom exemplo. Porque a gente diz, isso aí está na moda. Isso daí né, sei lá, usar shoulder bag está na moda agora, porque todo mundo usa. Né? Mas, na verdade, ele está pensando no nascedouro da moda. O estilista que está desenhando uma roupa nova e aquela roupa nova, no seu desfile original, quebra o presente. Né? E sempre a gente vê São Paulo Fashion Week, as cenas que aparecem no noticiário, as roupas as mais estranhas possíveis. O cara parece que está vestido com um pinico envolto por papel bolha, coisas dessa natureza. E você vê, gente, isso é absurdo, aqui não tem nada a ver. Quem é que vai sair na rua com essa roupa? É a nossa primeira reflexão diante de um desfile de moda. Quem é que vai sair na rua com essa roupa? Aí você vê, passado um tempo, que o cinto que o rapaz estava usando, vestido de pinico, envolto de saco de papel bolha, aquele cinto o pessoal está usando agora. São esses elementos, esses fragmentos do estranho que provoca a realidade que vão contribuindo, vão contaminando, vão construindo de alguma forma o nosso tempo.
esse intempestivo, um rompimento com o presente de alguma maneira. E esse rompimento é provocador. Como se naquele desfile de moda a gente tivesse uma percepção, até palavras bem cristãs que o nosso autor usa aqui, de um ainda não e um não mais. Ou seja, o passado que se deu já foi, mas a gente se depara com um ainda não também. Tem algo aqui que ainda não é. Ou seja, um problema ali com o presente. Não é isso que a gente fala, pelo menos no discurso cristão, sobre essa noção de reino de Deus? É um ainda não, por exemplo, né? Uma perspectiva que não se coloca e que confronta com tudo que está para trás dele. E ele vai dialogar com essa ideia a moda, o desfile de moda, aquele ambiente bem propício é uma crise do presente. Coloca a contemporaneidade em xeque. Eu queria dar uma avançada aqui, mais para o final, para a última seção desse texto, em que ele fala o seguinte, que também nessa ideia de contemporaneidade, a gente tem a noção do tempo individual, que eu posso pegar a história e fazer dela algo que a gente chama de o meu tempo. O meu tempo divide o tempo. A história individual, como a Cris estava falando. Eu tenho a minha história, tantos anos de igreja, as dúvidas que eu vou... Mas existe ela. Ela é capaz de impor no tempo algo diferente que é a própria história dela. E nisso, a própria existência dela acaba sendo contemporânea, intempestiva, diante de um fluxo natural. Não se trata apenas de olhar que só o externo possui essas fontes de alimentação, mas também a gente. Que a gente tem essas obscuridades não óbvias que são capazes de produzir algo na realidade à nossa volta. Talvez não seja o óbvio, mas talvez esse obscuro, esse não óbvio, tenha uma capacidade de intervenção na realidade muito profunda. É o dito e o não dito, o evidente e o não evidente, a ação e a não ação. Tudo isso são formas de agir no mundo. O terceiro texto é um texto curto, e a gente pode até ler ele como uma espécie de fechamento aqui, até pelo tempo que está avançado, que é de um filósofo francês, Marcel Conche, que acabou trabalhando com obras de divulgação popular de filosofia e tal, ou seja, o cara que tentou escrever essas reflexões de uma maneira mais mastigável, vamos dizer assim. E ele diz, pelo menos essa tradução, da seguinte forma, no seu livro Tempo e Destino: o tempo não revela seu poder àqueles que se deixam levar por ele, seguindo o mesmo ritmo, sem nunca atrasar ou adiantar o presente. Né? Então, aquele que segue o fluxo do tempo certinho, está cavalgando no tempo da história, para esses, o tempo nunca vai mostrar o seu poder. No entanto, o tempo pressiona aqueles que lhe resistem, forçando-os a dar um passo obrigatório. Ou seja, resistir ao tempo, isso não tem a ver com saudosismo, com conservadorismos, mas a gente pode até traduzir de uma outra forma. Reagir ao tempo, das múltiplas formas possíveis, forçam esse alguém a dar um passo obrigatório. O ser humano sofre com sua vida que desaparece, com o presente que passa. Ele gostaria de fazer uma pausa. Né? Seria tão bom congelar o tempo para a gente viver o nosso tempo de maneira permanente. Nosso tempo tem seus confortos nas suas luzes.
Seria tão bom que nada mais acontecesse, que nenhum cabelo branco mais se desse, que nenhuma doença mais aparecesse, que tudo ficasse do jeito que está muitas vezes. Mas a sucessão, uma após outra, dos minutos, das horas, dos dias, das partes do tempo, não para. Nós somos pressionados pelo tempo. E dentro de nós, não apenas fora de nós, que o tempo opera. Ou seja, o tempo opera dentro da gente. Mais íntima a nós mesmos é a operação impessoal do tempo. A natureza em nós nos arrasta com ela, como se pertencêssemos a ela. E em vão tentamos nos segurar ou segurar o tempo, como quisermos. Dessa maneira, assim, atormentados, caímos no incerto, que é uma palavra muito importante nessa história toda. Um incerto. Um futuro incontrolável. Por mais que, usando o vocabulário do Agamben, temos essas luzes diante de nós, buscar as obscuridades nos coloca diante do não óbvio, de possibilidades outras que ainda não se deram. Ou seja, o incerto, que ele vai traduzir aqui como um futuro incontrolável. Nossos projetos para o futuro parecem livres. Mais profundamente, eles resultam da obrigação, avançando apesar de nós mesmos, de preparar nossos passos. Ou seja, o futuro que se coloca diante de nós, que soa como livre, são, na verdade, uma reação que se coloca para a gente, mesmo que nós tentemos segurar o tempo, de viver na contemporaneidade iluminada, que nos exige nos prepararmos para novos passos. Ou seja, reagir de forma diferente ao contemporâneo. Portanto, o homem avança, forçado a dar um passo após o outro, preparando às cegas, pressionado pela urgência, o próximo passo. Temos diante de nós o futuro a construir. Esse futuro pode ser apenas um mero fluxo do presente. Mas existe uma forma de construir esse futuro, de trazer tijolos para o nosso terreno da vida, que envolve uma reação ao nosso tempo. O tempo cronológico, o tempo do relógio vai passando. A gente tenta segurar, mas não dá. E não é só isso. Por uma formação, por uma disposição natural, talvez nós sejamos um pouco tentados a nos agarrarmos à contemporaneidade, ao nosso tempo. Porém, o tempo que passa, com seus desafios, os filhos que nascem, as amizades novas que se dão, nos exigem uma preparação para o futuro. Como nós vamos reagir ao presente de daqui a pouco? Ao presente que vai se dar no futuro, dentro de instantes. Nós estamos aqui, 11h57, daqui a pouco é meio-dia. Como que o que a gente está vivendo aqui agora vai nos ajudar a ver esse futuro que está a 2, 3 minutos de acontecer? Que daqui a pouco vira presente. Como que a gente vai, a partir desse presente nosso, treinarmos os nossos olhos, a nossa vida, para reagir ao presente que vai se dar? Porque esse presente que vai se dar é certamente outro a todo tempo. O que a gente está vivendo nesse tempo que nos permite viver fora do tempo, nos prepararmos para aquilo que está fora do tempo? Não é apenas viver o passado, não pode ser. Também não é viver com a cabeça no futuro. Aliás, nós não o conhecemos. Ou pelo menos um futuro imaginado. Não é querer construir uma nave espacial que viaje na velocidade da luz e ir para um outro planeta, como os filmes de ficção científica às vezes propõem. Não é isso. Como que vai se dar esse presente daqui a pouco?
que eu tenho para dizer para ele? Como que eu vou ajudar a construí-lo? É uma relação com o tempo que a gente não pensa. E, nesse sentido, como o nosso amigo, estranho amigo, Paulo vai dizer, é preciso que não nos conformemos com esse tempo, com esse século. Esse grupo aqui é uma inconformidade total com o tempo. A gente podia estar seguindo o fluxo do nosso tempo naturalmente. Cada um é um domingo de manhã, todo mundo aqui tem uma história religiosa que tangencia de alguma maneira uma vida cristã. Seguir o tempo, talvez a gente estivesse lá nas nossas igrejas, ouvindo o que um determinado líder religioso está falando, assumindo aquele conjunto de doutrinas e tal, mas, de alguma maneira, vocês reagem a esse presente dizendo: olha, tem algo de esquisito nesses discursos. Talvez junto a gente pense coisas diferentes e a gente consiga reagir a isso que se dá de forma evidente para a gente viver melhor. Que no fundo é isso que a gente quer. A gente quer viver melhor. A gente quer até fazer com que os nossos amigos vivam melhor. Agir no presente. Né? Mas a saída, talvez, é o que está fora do óbvio. Né? Sermos intempestivos. Não nos conformarmos com esse tempo. Pessoal, nosso tempo estourou, mas agradeço imensamente a presença de vocês aqui, como sempre, rica, bonita e construtiva. E a gente se esbarra numa próxima oportunidade. Espero que em julho a gente consiga fazer, né? Acho que eu vou estar com um calendário menos caótico, mas é uma conversa que a gente precisa continuar de alguma forma. Tá? Então, é isso. Se vocês também tiverem ideias, mandem para mim. Pode ser uma forma da gente assumir uma outra dinâmica. Olha, tem esse tempo aqui, uma frase que provocou uma ideia, mandem para mim, porque a gente pode dar corpo nessa conversa. Beleza? Então, galera, bom domingo para todos vocês, bom almoço a todos e a gente se esbarra por aí. Até mais!